Tsukune Aoni é um jovem comum que não pôde entrar no ensino médio devido às suas notas baixas, porém durante uma caminhada seu pai viu um homem extremamente confiável derrubando o convite de uma escola. Com isso o jovem foi estudar nessa escola, sem saber que o local só tinha monstros e humanos não são permitidos. Sabendo disso, o garoto ficou com medo e resolveu fugir. No entanto, acabou mudando de ideia ao conhecer uma bela vampira que gosta de sugá-lo. Sem mais delongas, bora pro recap! O anime começa com o Proto se apresentando e comentando que a partir desse verão ele será um estudante do ensino médio. Na escola ele e seus amigos não estavam muito felizes, já que um deles passaria os próximos 3 anos em uma escola só de meninos. No entanto, um dos garotos comentou que lá também tinha algumas garotas bonitas. Já o Tsukune estava meio desligado, seus amigos perceberam e comentaram que ele não precisava de ficar tão preocupado por não poder escolher as matérias. Assim eles se despediram e o jovem ficou sozinho na sala. Em casa, a irmã do garoto estava muito feliz, já que seu pai tinha encontrado um suposto padre que derrubou um convite de uma escola e claramente ele tinha levado o convite para casa. Assim o jovem não teve muitas escolhas e já estava a caminho da nova escola. No ônibus, o motorista perguntou se ele era um aluno novo na Yokai. Já de cara o jovem confirmou isso e o homem assim falou que ele precisava estar preparado mentalmente por conta da escola ser aterrorizante. De repente o Tsukune recebeu uma ligação da sua prima, que ia contar alguns segredos sobre a nova escola. No entanto, ao passar por um túnel, o sinal caiu. Ao parar o ônibus, o garoto desceu e o motorista extremamente confiável desejou boa sorte e assim foi embora. A caminho da escola ele teve que passar por uma floresta assustadora e estava com muito medo, por conta dele estar sendo seguido. Após criar coragem de olhar para trás, ele viu um morcego bem fofinho. Do nada uma garota deu uma bicicletada no jovem e assim os dois caíram, mas na queda o anime adora jogar na cara. É verdade. Ao tentar levantar, o garoto relou na coxa da garota e ela ficou assim, mas ela acabou pedindo desculpas, já que seus olhos ficam embaçados por conta dela ser anêmica. Após os dois se olharem, rolou um crime bem bacana, e o jovem comentou que ela é uma gracinha. Então a sua mão escorregou e ele tomou um susto, que fez seu nariz sangrar. Vendo aquilo, a garota começou a falar do cheiro do sangue. Já o garoto cheirou o cabelo dela e o cheiro era muito bom. Só que a garota revelou ser uma vampira e assim caiu de boca, quer dizer, sugou um pouquinho do sangue dele. Nossa. Após fazer isso, a jovem pediu desculpas e notou que ele era um estudante novo na escola Yokai, e ele confirmou isso, e falou que era um aluno novo, e ela também era uma aluna nova. Estando tímida, a vampiro perguntou se ele odiava os vampiros, só que o garoto falou que os vampiros não são individualistas, e isso era interessante, já que ela tinha se esbarrado nele. Com isso, a garota ficou muito feliz e perguntou se o jovem queria ser o amigo dela, e claramente ele aceitou. Então a garota se apresentou com uma caixinha moca, já o jovem ficou olhando para ela, e comentou que agora ele passaria os seus dias com essa garota linda. Na sala de aula o garoto estava muito feliz, já que também aparentemente a professora era amigável, mas ela começou a falar que aquela escola era para monstros e que atualmente o mundo estava sob o controle dos humanos, e para eles demônios sobreviverem, eles têm que coexistir com os humanos. Já a escola também tinha suas regras, como a dos alunos ficarem nas suas formas humanas, e só voltarem para sua forma verdadeira em caso de precisão, já que nenhum outro estudante pode saber a verdadeira forma do outro. Ouvindo tudo isso, o Tsukune estava com muito medo. De repente um aluno começou a falar que aquelas regras são tudo balela, e que eles deveriam comer todos os humanos. Sai daqui, seu demônio! Só que a professora comenta que ele não poderia fazer isso, já que todos seus colegas são monstros, e que também eles estão dentro de uma barreira que nenhum humano consegue entrar sem perder a vida. Assim a vampira chegou na sala e se apresentou, e como não seria novidade, todos acharam ela muito linda. Já ao ver o jovem, a moca pulou em cima dele. No corredor, todos os alunos estavam surpresos por conta do jovem estar andando com uma garota tão linda. Após os dois pegarem uma bebida e se sentarem, aquele maluco da sala apareceu para arrumar confusão e acabou jogando o jovem contra a máquina de bebidas. Vendo aquilo, a moca foi ajudá-lo, já o machão usou a linguinha. No terraço da escola, a Moka perguntou para Tsukune que tipo de monstro que ele é, mas de acordo com a regra da escola, eles não poderiam revelar isso. No entanto, a dama já tinha revelado faz tempo. Só que para o jovem, a Moka não parecia uma vampira, mas ela explica que aquele rosário no seu peito, se retirado, irá transformá-la em uma assustadora vampira, ou seja, aquilo era um selo que nem mesmo ela poderia tirar. Só que para o Tsukune, aquilo não importava, já que a Moka sempre será a Moka. Ouvindo isso, o garoto o agarrou e comentou que ele é seu primeiro amigo, e também o seu primeiro amor. Que fofinho, mano. Ela revela que o sangue dele é delicioso e que ela queria mais uma sugadinha. No entanto, o garoto acabou vendo a verdadeira forma dela e assim rejeitou a sugada. Após isso, Tsukune ficou aterrorizado e saiu correndo, com o objetivo de ir embora. Após sair da escola, a bela dama apareceu e o jovem falou que ele estava querendo ir para uma escola de humanos. Só que a garota não queria deixar ele fazer isso, já que ela odeia os humanos. Complicou. É verdade. Por conta dela ter sido maltratada no ensino fundamental em uma escola de humanos. Porém, o jovem perguntou sobre o que ela iria fazer se ele
fosse um humano. Com essa pergunta, a garota ficou sem palavras e o Tsukune revelou que ele realmente é um humano e assim falou que não gostaria de ser amigo de um monstro. Então saiu correndo, mas a Moka foi atrás dele e acabou dando de cara com um machão que não estava com boas intenções. Ele revelou ser um orc e usou a linguinha. Nossa senhora! Com o grito da jovem, o garoto resolveu ir ajudá-la, já ela estava toda babada. Após o jovem aparecer para defendê-la, ele acabou levando um tapão, que o jogou o barranco abaixo, mas a Moka também pulou, e o machão não ficou para trás. Após apanhar mais uma vez, o jovem falou para a Moka que mesmo ela sendo uma vampira, ele estava gostando dela, e assim arrancou seu rosário, e a garota começou a se transformar. Após um tempo, o machão ficou com medo ao ver a bela dama com uma nova forma, muito mais poderosa, sendo assim um monstro de classe S. Estando com medo, o homem mandou ela vir para cima, no entanto a garota só deu um chute nele e a batalha acabou. A Moka então segurou o jovem, já que ele tinha desmaiado. Após acordar, o Tsukune viu um panfleto que o ônibus só vinha lá uma vez por mês. Assim a garota notou que ele estava sangrando e usou um pano para limpá-lo. Com isso o jovem ficou muito feliz, só que a garota não resistiu à tentação e deu uma sugada. É mesmo? Sim. No dia seguinte, o jovem estava contando sobre uma mensagem que ele tinha mandado para sua família, onde ele conta que estava muito feliz por conta da escola ter quartos individuais. Após o jovem acordar e sair do quarto, ele passou ao lado de dois monstros que estavam conversando sobre a regra de não poder mostrar sua verdadeira forma. Pera aí, esses monstros aqui estão estranhos, hein? É, tá bom. Indo para a escola, o jovem estava falando que agora ele teria que esperar um mês para que o ônibus volte. Já os gatos da escola estavam de olho na beldade, mas ela só tinha horas para o Tsukune e os alunos ficaram pistolas. Vendo toda aquela situação, estava uma garota misteriosa. O casal estava andando até que do nada começaram a falar o nome um do outro. De repente a Moka revelou que ela não tinha tomado o café da manhã, por isso que a garota deu uma sugada. Só que o jovem falou que não era o café da manhã dela, e assim saiu correndo. Ao parar, ele comenta que a sugada não dói e nem deixa marca. Ao prestar atenção ao redor, o jovem viu uma garota que aparentemente estava precisando de ajuda. Ao vê-la direito, o garoto notou toda a beleza que ela tinha, mas antes dos dois saírem de lá, a garota deu um sorrisinho claramente suspeito. Nossa senhora! Voltando à bela dama, a Moka estava falando que ao sentir o cheiro do líquido vital do jovem, ela não conseguia se controlar. No entanto, agora teria que pedir desculpas. Já o jovem estava caindo no papo da donzela, e ela até mesmo se jogou em cima dele, falando que desde quando ela nasceu, o seu corpo já era fraco. Mas na verdade ela estava querendo safadeza. Após brincar um pouco, a garota se apresentou como Kurono Komura, e acabou usando uma magia no jovem, que deixou ele soltinho. De repente a bela dama apareceu e não entendeu nada daquilo, só que a garota novamente usou sua magia, que fez o jovem acompanhar ela. Isso é injusto, moça. Na sala de aula, a Moka estava se perguntando sobre a relação do jovem com o Kurono. Já ele iria conversar com a bela dama mais tarde. Voltando às damas, as duas começaram a se enfrentar mentalmente. Assim a aula acabou e o garoto iria conversar com a Moka, mas ela não estava lá. No corredor da escola, as duas garotas começaram a conversar. Já os gatos estavam comentando sobre o que eles tinham acabado de ver. Já eu falo que esse anime adora jogar na cara. A Kurono conta que estava lá para desafiar a Moka, já que a dama estava atrapalhando o plano da malvadinha, que era fazer todos os meninos da escola virarem seus amantes, e para isso ela não teria muito trabalho. Olha só esses gatos aí, ó. Ela fala que esse era seu grande plano, ou melhor, o plano da Sukubo Kurono. Mas o plano dela não estava dando certo, já que os alunos estavam caidinhos pela Moka. Eu não vou falar nada, só que é compreensível. De repente o Tsukune também chegou lá e queria conversar com a Moka. No entanto, a malvadinha novamente usou sua magia e o jovem virou um palerma. Após fazer a bela dama chorar, a Kurono começou a rir. Já no quarto, a garota estava muito feliz por ter feito a Moka chorar. Então o Tsukune percebeu a cagada que ele tinha feito e assim resolveu ir pedir desculpas para a garota. No entanto, a malvadinha usou seu triunfo para impedi-lo. Do nada apareceu um morcego, falando que seria muito perigoso mostrar as cenas a seguir. Estranho. Fora do prédio, a Moka estava tristinha. Do nada, o Rosário começou a conversar com ela, falando que o Tsukune tinha sido atraído pelo encanto das Sukubus, e que também aquele que receber um beijo da Sukubo será feito de empregado, sem direitos trabalhistas, e também terá sua energia sugada até a perca da sua vida. Então a garota foi correndo ajudar o jovem. Já os dois iam brincar, porém o Tsukune tentou rejeitá-la. No entanto, ela usou seu encanto e ele virou um palerma novamente. Só que na hora que a banda ia tocar, o jovem simplesmente abraçou e comentou que não poderia fazer aquilo. Estando pistola por conta do seu grande plano estar dando errado, a garota se revelou e comentou que iria eliminar tudo relacionado à Moka. Porém, no momento certinho, a dama chegou e sentou um soco na garota, que fez ela voar longe. Só que ela
ela não iria desistir assim e acabou levando os dois para voarem, mas a Kurono não aguentou o peso e os dois caíram. A garota tentou atacá-los, só que os dois jovens desviaram. Assim ela iria atacar novamente, os dois estavam tentando tirar o rosário, para que a garota liberasse todo o seu poder, só que o amuleto não queria sair. Vendo que a coisa estava feia, a Moka falou para a malvadinha finalizar ela, em vez do jovem. Ouvindo isso, a Kurono comenta que a dama ainda estava tentando proteger a sua comida. Só que para a Moka, o jovem não era apenas a sua comida, e sim o seu primeiro amigo, que é a pessoa que ela irá proteger. Ouvindo isso, o jovem ficou feliz e finalmente conseguiu arrancar o rosário, fazendo assim que a Moka liberasse todo o seu poder. A batalha começou e claramente a Moka estava dando uma surra na garota. Vendo que a coisa tinha ficado feia, a Kurono pediu perdão, mas o jovem acabou entrando na frente e acabou convencendo a Moka sinistra a não finalizar a garota. Assim, após colocar o rosário novamente, a dama fofinha voltou. No dia seguinte, nosso casal começou a conversar numa cena muito fofa. Já a Kurono tinha trazido alguns biscoitos para eles comerem juntos. Ela revela que, como ela é uma sucubus, ela estava atrás de um pretendente, para que assim a sua raça não seja extinta, e o escolhido foi o jovem Tsukune, que foi por quem ela tinha se apaixonado, após ele a defender ontem, e assim as duas garotas começaram a discutir pelo jovem. Um tempo depois, o jovem foi ver a sua nota e acabou notando que ele estava entre os 200 melhores. É impressionante. Com isso, os alunos ficaram com inveja. Já a nota da Moka era uma das melhores e os gados estavam rodeando. Porém, como eu já falei que ela só tem olhos para Tsukune, ela acabou convidando ele para estudar junto com ela, da próxima vez. E o jovem agradeceu e começou aquele clima legal. No entanto, também tinha alguma garota espiando eles no fundo. A garota era uma bruxa chamada Sendo Yukari. E além disso, era uma das melhores alunas, mas uns machões chegaram nela para encher o saco e começaram a falar mal da garotinha. Estando sem paciência, ela usou uma magia e afundou a moleira dos machões, mas eles não gostaram e iriam macetar a garota na unha. Caraca. Só que a bela dama a defendeu e os homens resolveram ir embora. No refeitório, a garotinha se apresentou e ela era 4 anos mais nova que eles e já tinha avançado algumas séries. Do nada, a baixinha fala que ama a Moka e assim pulou nela. A garota amava a dama muito mesmo e até a chamou para o encontro. Ouvindo isso, nosso casal ficou sem acreditar. No entanto, a Moka aceitou, mas como amigas. Vendo aqui, os alunos ficaram todos corados, até que o Tsukune chegou e foi zoado por ter notas baixas e ser ruim nos esportes. Do nada, a garotinha teve um pensamento estranho e assim usou sua magia para atacar o jovem. A garota revela ser uma bruxa e também fala que quem se aproximar da Moka, ela irá atacar. Já não gostei dela. Aqui os machões ouviram ela revelar sua verdadeira forma e isso era proibido, mesmo muitos nem ligando. Com isso, eles tiveram uma ideia. Estando machucado, o Tsukune foi ver a Kurono, que o ajudou, mas ao comentar que agora ele não poderia mais ver a Moka, a garota ficou muito feliz e começou a sua tática de sedução. Já a baixinha estava espionando os dois e comentou que ela iria derrotar seu rival no amor, e para isso ela usaria um boneco de voodoo. Com isso, ela começou a agredir o jovem e ainda fez um comentário sobre os balões. Melhor nem falar. Então vemos a Moka, que estava chegando no quarto, acabou vendo uma cena bem duvidosa. No entanto, a bruxa burra acabou se revelando. Na sala de aula, eles se reuniram para conversar sobre o ocorrido. O Tsukune falou para a garotinha que era para ela parar de fazer essas coisas, já que isso irá fazer ela ficar sozinha mais cedo ou mais tarde. No entanto, a bruxa não ligou muito e falou que ela não precisava de amigos com pouca inteligência ao seu lado, já que ela é um gênio. Assim, ela acabou saindo da sala toda feliz após esmagar a moleira do jovem. No entanto, na corrida, a garota começou a se lembrar do que os alunos estavam falando para ela no passado. E cá entre nós, eu nem ligo mais para ela. Eu tô brabo. É, tá bom. Após correr um pouco, a garota comentou que nem se importa em ficar sozinha, mas ela acabou se esbarrando nos machões, que não estavam com uma cara muito convidativa e iriam fazer algo terrível. Voltando ao grupinho, a Moka ficou chateada com o jovem por conta dele não concordar com a opinião dela em relação à bruxa, e assim saiu da sala. Com isso, a Kurono comentou que isso já era de se esperar de uma bruxa, já que esse ser não são uma existência cruzada de monstros e humanos, ou seja, são mestiças que até mesmo no mundo dos humanos foram caçadas e julgados como feiticeiras, e simplesmente não são aceitas em lugar nenhum. Após ouvir isso, o jovem comenta que a bruxa é igual a ele, mas a Kurono fala que ele tem ela, só que o jovem foi atrás da bruxa. Voltando aos miriantes, eles levaram a garotinha para a mata e iriam fazer algo. Do nada acabaram se transformando em Lizardmans e comentaram que a sua raça não precisava de uma bruxa como a garota. Ouvindo isso, ela teve uma lembrança do seu passado, onde algumas garotas estavam falando mal dela. No entanto, ela usou sua magia e abaixou a saia das garotas. Então a garotinha iria usar uma magia para se defender. No entanto, o gatão destruiu a varinha e assim iria devorar a garota. Só que a bela dama chegou para ajudá-la. Só que os Lizardmans resolveram comê-la também, já que ela parecia ser suculenta e saborosa. Em que sentido?
Após as duas garotas conversarem um pouco, os monstros atacaram. Porém, o jovem chegou e salvou a bruxa. No próximo ataque, a Kurono salvou os dois, e agora os Zardmans queriam comer todos. Mas, para impedi-los, o garoto tirou o rosário da Moka, assim liberando sua vampira interior, que rapidamente eliminou os inimigos, e a bruxa começou a chorar, por conta dela não estar mais sozinha. Alguns dias depois, as duas garotas estavam no corredor, e a Moka comenta que a bruxa tinha pedido desculpas para os alunos, e as coisas estavam caminhando. Ao chegarem na sala, as duas viram a bruxa falando para Tsukune que o ama, mas todos amavam ele, e a Moka até deu uma sugada. No dia seguinte, ao chegar na escola, o jovem foi recebido pelas suas três amadas, que estavam discutindo por ele. Na sala de aula, a professora pediu para o jovem ler uma página do livro. No entanto, ele estava distraído e acabou falando alto, se questionando o que ele deveria fazer agora. No terraço da escola, ele estava conversando com a dama, e ela falou que ele poderia contar com ela, mas aí começou aquele clima novamente, e a Moka comentou que ele cheira muito bem, e provavelmente ela iria sugá-lo, mas a Kurono separou. No entanto, ela também queria aproveitar, só que a Moka não deixou, já que se a malvadinha o beijasse, ele viraria seu empregado. Andando na escola, o jovem foi parado por três garotos estranhos, que o consideram como inimigo, já que ele tinha conquistado as três garotas mais bonitas da escola, e esses três participavam do fã-clube das três, e eles eram conhecidos como Aliança Amor Amor. Caraca. Assim os garotos começaram a agredir o jovem, só que as suas amadas chegaram para defendê-lo, mas os três acabaram fugindo. Após as garotas o salvarem, o jovem foi para seu dormitório cuidar de seus machucados. Em um lugar assustador, podemos ver algumas fotos das garotas, e isso não é normal. O maluco comenta que o Prota é seu maior inimigo e assim começa a fazer isso. Eu sou obrigado a falar. É lamentável. Na hora do almoço, os garotos comentaram que atualmente elas estavam sendo muito perseguidas, e isso estava as deixando com medo. De repente, a Moka acabou comentando que o Tsukune não daria conta de enfrentar aqueles malucos sozinho, e isso deixou ele meio para baixo. Isso acabou fazendo o jovem resolver aparentemente ir embora, mas o cara viu e foi correndo avisar a Moka. No ponto de ônibus, o garoto estava esperando, até que de repente os malucos apareceram, acabaram se transformando e já queriam cair no pau com ele, ou melhor, começaram a bater nele. De repente os garotos apareceram e salvaram o jovem, e a Moka acabou dando um tapa nele e ainda comentou que ele é um baca, mas todos os garotos começaram a falar o tanto que o Prota é bom para elas, e assim ele ficou mexido. Então os malucos voltaram ao ataque, as garotas estavam com nojo, olha só isso. Os malucos por algum motivo resolveram se fundir e viraram isso. Claramente o Tsuki apanhou, mas por motivos superiores ele acabou arrancando o rosário da Moka. E assim ela se transformou e os malucos ficaram encantados. Mas a Katona acabou com eles com apenas um chute. Após isso, a Katona falou para o jovem que se ele for embora, ela iria ficar sem o lanchinho. E as outras garotas também o convenceram. No entanto, o Tsukune conta que ele não estava indo embora e que ele só veio até lá entregar algumas cartas para o motorista. Na sala de aula, a professora fala que agora a escola tinha um telefone que fazia ligações para o mundo dos humanos. E isso deixou o Prota assustado e no final a Moka caiu de boca no pescoço. No dia seguinte, o Tsukune estava jogando futebol e as garotas ficaram encantadas vendo ele. Pouco tempo depois, a Moka estava muito feliz, já que aquela seria a primeira vez que o Prota estava deixando ela sugá-lo por vontade própria. Na sala de aula, a professora anunciou que os alunos participariam de atividades do clube. Isso fez o Tsukune se lembrar de seu momento com a Moka. Já a professora estava toda feliz, porque ela tinha conseguido esconder sua verdadeira forma perfeitamente. No entanto, o aluno percebeu que a cauda dela estava aparecendo, e isso fez ela miar para ele. Caraca. No pátio, o casal estava procurando algum clube interessante, só que eram todos estranhos, até que eles viram um clube de natação, que por algum motivo estava chamando a atenção de todos. Tá ligado, irmão? Sem pensar muito, nosso casal entrou naquele clube mesmo e se divertiram um pouco. No momento que quase estava rolando um beijo, o jovem voltou à realidade. O clube de natação só tinha um problema, a Moka não se dava muito bem com a água, porém os dois entraram mesmo assim, já que a vampirinha não queria deixar o Tsukune sozinho com aquela dama. Na piscina, alguns garotos estavam espionando, mas a Moka não iria entrar na água e estava com essa carinha, que eu achei fofa. Vendo que a Moka só estava olhando, a dama resolveu aprontar com o Prota e isso deixou a vampirinha bravinha e a fez sair de lá. Do nada, as outras malucas caíram no Prota de uma maneira que fez os garotos ficarem assim. As duas garotas estavam querendo ter o Prota e isso fez elas começarem a brigar. Já a Moka estava com uma certa dor por conta da água que caiu nela. Afinal, a água é a maior fraqueza dela, por conta que, de acordo com o morcego, a água tem grande poder purificador e por isso os vampiros têm medo da água. Esse vídeo aí, se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, isso me ajudar muito e você sempre se vê nos seus vídeos novos. E não esqueça de comentar caso você queira continuação. E se caso você quiser me apoiar ainda mais, vire um membro por apenas R$5 e você traga os benefícios exclusivos, além de um contato mais direto com o grande mestre. Até o próximo vídeo, amo vocês, falou e fui!